E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá, voltamos, não foi? Bom, o tio Jefferson voltou agora para nós trabalharmos a aula 12, né? A aula 12 ela vai finalizar nosso livro 1 e vamos continuar com aquela ideia sobre fluxo magnético, né? Mas antes disso eu quero dar um recado para vocês, tá? Eu estou com muitas saudades, eu estou assim torcendo para que nós possamos retornar às nossas aulas normais. Nada é como a presença de vocês, que a gente pode interagir, a gente pode tirar dúvidas, fazer perguntas e assim por diante. Mas, né, você aí, eu aqui, preparando material, né, nós na máxima segurança possível, tá bom? E vamos interagindo, certo? Vamos prestando atenção nas aulas, observando as atividades, vamos dando aquele joinha, né, no vídeo, é sempre bom, tá bom? Bom, gente, é o seguinte. Hoje nós vamos trabalhar a nossa Física B, a aula 12, vamos encerrar o livro 1, né? Finalmente. Nesse caso aqui nós vamos continuar com a lei de Lenz e a lei de Faraday, Faraday-Newman, né? Bom, tio, vamos revisar o que acontece nessa última aula, cara, que você trabalha com a gente, que é a aula 11, para dar continuidade na aula 12, né? O que foi que aconteceu? Nós estudamos o fluxo magnético. O que é fluxo magnético, professor? O que é o fluxo de um elemento magnético, ou melhor, o que é fluxo de energia magnética, tá? Muito simples. Pronto, ó, eu fiz aqui uma espira, né, didática, minha espirazinha didática, tá bom? Você pode perceber que ela é um círculo, viu? Duas pontinhas, é como se fosse um polo positivo e um polo negativo, tá bom? Tio, o que é fluxo magnético, cara? Continuando, revisando. Fluxo magnético é quando você pega um ímã, tá? Você aproxima o ímã dessa espira, no corpo dessa espira nós temos uma corrente elétrica, tá? Faraday observou que isso é possível, tá? Em 1831 ele disse, poxa, se corrente elétrica gera magnetismo, por que magnetismo não consegue gerar eletricidade, corrente elétrica, não é? O que foi que o cara fez? Ele pegou um ímã e aproximou esse ímã da espira, do corpo de uma espira. O que foi que ele percebeu? Ele colocou um elemento elétrico, uma lâmpada, né? Essa lâmpada piscou, tá? Essa lâmpada acendeu. Então, na hora que ele aproximou esse ímã, a corrente elétrica, ela realizou um giro, ou melhor, produziu-se uma força eletromotriz. Lembra-se da força eletromotriz? Que nós começamos a trabalhar com ela na Física A. A força eletromotriz é a DDP máxima que esse ímã vai produzir no corpo dessa espira, tá? É a tensão máxima, tá bom? Olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. Eu vou aproximar o ímã. O que acontece? Nós temos uma corrente elétrica passando pelo corpo dessa espira, tá? Se você aproxima o ímã, tá bom? Corrente elétrica atravessa o corpo dessa espira, tá certo? Então vamos entender como é que isso acontece. Bom, lembrando que fluxo magnético, a unidade dele é Weber, tá? Weber, ele trabalhou o fluxo de energia magnética em um corpo metálico, tá bom? Ele disse, olha, tem-se como trabalhar esse fluxo magnético através de um ímã. Então, quem é o fluxo magnético? É o campo, tá bom? É o campo magnético produzido pelo ímã, multiplicado pela área, o quê? A área da superfície dessa espira. Essa espira aqui tem uma superfície, tá bom? Então, quando as linhas do campo magnético atravessam essa superfície, eles vão penetrar uma área, tá? Multiplicado pelo cosseno do ângulo. Tio, que ângulo é esse, cara? Lembrem-se, o ângulo é o ângulo formado entre o campo e a normal da espira. Cara, quem é essa normal? A normal é essa linha aqui, olha, ela é perpendicular à posição da espira. Se a espira está na vertical, a normal fica na horizontal. Se eu pego essa espira, deixa eu ver aqui onde é que eu vou desenhar. Se eu pegar essa espira e deitar ela, a minha normal fica na vertical e o corpo da espira fica na horizontal, tá certo? É a normal do plano. Então o que acontece? Quando esse campo atravessa o corpo dessa espira, olha, o campo aqui é máximo, ó, porque na verdade as linhas vão paralelo à normal. Lógico, a normal, olha, imagine que o pincel seja normal, tá? Aí vem um campo magnético,
as linhas ficam paralelas à normal, então o ângulo é 0. Cosseno de 0 é 1. Então o fluxo é máximo, né? Agora, se por exemplo, se eu colocar a espira toda na vertical e se esse campo transversar a espira, atravessar ela transversando, então ela vai formar o quê? Vai formar um ângulo. Tá? Esse ângulo aqui, olha, é o nosso ângulo, tá bom? Porque nem sempre esse campo vai entrar certinho no corpo da espira. Ele pode entrar, né, de todos os lados, tá bom? Então esse ângulo aqui é muito importante, tá certo? Bom, professor, nós vimos isso na aula passada, cara. Realmente, vimos isso na aula passada. O que nos interessa hoje é entender o que se produz nesse fluxo, tá? Nós entendemos o que é o fluxo, tá? O fluxo, na verdade, é o fluxo de energia elétrica, tá certo? Que é gerado pelo fluxo magnético que penetra o corpo dessa espira. Tá aqui o desenho. Se você aproxima o ímã, essas linhas magnéticas, né? As linhas atravessam o corpo da espira. Tá bom? E o que acontece? Acontece que nós vamos gerar eletricidade, tá? Eu vou fazer uma corrente elétrica girar no corpo dessa espira. Bom, o que acontece então? Se eu aproximo o ímã, esse ímã vai transformar a energia magnética em energia elétrica? Não, né? Nós temos uma energiazinha intermediária aí. Quem é ela? Energia cinética. Porque é o seguinte, vamos entender aqui. Se eu colocar essa espira, tá? As linhas magnéticas, quando elas atravessam a espira, tá bom? Quando elas atravessam a espira, o que vai acontecer? Existe uma força que repele esse ímã, tá bom? Olha que interessante. Essa força aqui gera energia cinética, energia mecânica, tá? Então, se o ímã se aproxima da espira, existe uma força contra esse ímã. Tá bom? Então eu vou transformar a energia magnética em mecânica, mecânica em elétrica, tá? A espira, ela rouba a energia do ímã, transformando ela primeiro em energia mecânica, no caso a cinética, tá bom? Então, por exemplo, quando esse ímã ele se aproxima com o polo norte, se você aproxima o polo norte, tá aqui, ó. Se você aproxima, imagine que a ponta desse pincel é o polo norte. Se você aproxima o polo norte, a corrente vai no sentido anti-horário, tá? Olha o interessante, sentido anti-horário. Se você olhar no desenho, o sentido da corrente desenha um N. Bom, acontece isso aqui, ó. Olha como interessante. Sentido anti-horário, né? Se o ímã se aproxima com o polo norte, voltado para a espira, tá bom? Se o ímã se aproxima, a corrente gira no sentido anti-horário, tá bom? Então, o sentido aqui é anti-horário. Que legal, né? Professor, e se eu pego esse ímã, cara, se eu pego ele e distancio ele da espira, né? Aí sim, a corrente vai no sentido horário. Professor, me explica por quê? Porque, na verdade, quando você distancia, tá, esse ímã, existe uma força que puxa esse ímã para próximo da espira, tá? Então, vou transformar novamente energia cinética em elétrica. Lógico, a primeira magnética, cinética, elétrica, tá certo? Só que o fluxo vai desenhar um S, porque se você distancia o polo norte, então você está aproximando o polo sul. É como se esse ímã estivesse vindo da direita para a esquerda, né? Ele está vindo da direita para a esquerda. Então, quem é que está se aproximando da espira? O polo norte, não é? O polo sul, quem está se aproximando é o polo sul, não é? O polo norte, ele está se distanciando. Então, você desenha o S. O S, olha o S aqui, ó, que legal, cara. Então, você pode perceber que a corrente vai no sentido horário, tá bom? Vamos só revisar então. Polo norte se aproxima, sentido anti-horário da corrente. Polo norte se afasta, sentido horário. Porque se o polo norte se afasta, o polo sul se aproxima, não é? Se o polo norte se aproxima, o polo sul se afasta, tá bom? E assim por diante. Muito simples, não é?
Então você aprendeu agora o que acontece com o sentido dessa corrente, tá bom? Essa corrente, ela vai ser produzida por uma força eletromotriz, tá? Essa força eletromotriz é a DDP, é a voltagem que eu vou gerar nessa espira, tá bom? Então o que acontece? Eu posso virar, né, essa espirazinha aqui didática, né? Eu posso virar ela aqui. Se eu colocasse uma lâmpada aqui, ó, tá? Nesses dois polos, o que aconteceria? Ela iria acender, né? Por quê? Porque aqui nós teríamos um fluxo magnético gerando uma corrente elétrica, tá? A energia da sua casa, ela é produzida dessa maneira, tá bom? Bom, como é que eu vou produzir essa força eletromotriz? É o fluxo negativo multiplicado dividido pelo intervalo de tempo, né? É a divisão do fluxo pelo tempo. Professor, o que é que o tempo altera? Por exemplo, se você aproxima o ímã rapidamente, né? Você aproxima o ímã rapidamente, você produz uma corrente de alta intensidade, tá? Porque à medida que você aproxima o ímã rapidamente, o tempo é menor. O tempo de aproximação do ímã, aqui ó, rapidinho, o tempo é menor, tá? Quanto menor o tempo, maior a energia. O fluxo continua variando, né? Ele varia, lógico, só que ele varia rapidamente, tá bom? Professor, e se eu for bem devagarinho, né? Bem devagar? Esse tempo aqui, ele aumenta. A variação de tempo é maior, então a DDP é menor, porque se você aproxima esse ímã lentamente, esse fluxo também ele vai produzir a corrente lentamente, não é? Ou melhor, vai produzir uma corrente baixa, uma DDP baixa, justamente porque você está aproximando esse ímã lentamente, certo? Então, esse tempo aqui é o tempo de aproximação do ímã em relação à espira, tá bom? Bom, isso aqui vai gerar o que? A nossa corrente elétrica. Olha que interessante. Então, por exemplo, essa DDP aqui vai gerar o quê? Essa corrente. Quem é a nossa corrente elétrica? É a divisão da DDP, no caso a força eletromotriz, pela resistência da espira, né? Ou melhor, essa resistência aqui, ela pode dificultar ou facilitar a propagação da corrente, né? Por exemplo, se eu aproximo, né, esse ímã, se o corpo dessa espira, o material dela, tiver uma alta resistência, o que acontece? Eu vou ter uma baixa corrente, uma corrente baixa, pequena. Por quê? Porque a resistência dela é alta. Tá bom? Tá aqui, olha, a resistência é inversamente proporcional à corrente. Quanto maior a resistência, menor a corrente. Então, o material também influencia, tá? Se o material tiver uma resistência alta, ele pode influenciar na intensidade dessa corrente, tá bom? Então, na próxima aula, nós vamos retornar e eu vou resolvendo com vocês algumas questões da apostila, tá certo? Valeu, abraço. Bom, pessoal, voltei, não é? Só que agora nós vamos resolver algumas questões. Vamos aplicar aquelas nossas fórmulas, né, da aula passada. Vamos tentar entender mais ou menos como é que funciona? Vamos lá? Bom, eu vou pegar a primeira questão da apostila, página 205, tá bom? Geralmente são nossas questões que nós resolvemos em sala de aula, tá? Ela fala o seguinte, leitura, vamos lá. Uma espira circular de área igual a 2 metros quadrados, pronto. A questão me deu o quê? A questão me deu a área dessa espira. Fala que ela mede 2 metros quadrados de superfície, não é? E resistência igual a 5 ômegas. Bom, ele deu a resistência do material dessa espira. Tá? São 5 ômegas. Ok. Aí fala o seguinte, está em uma região onde há um campo magnético uniforme B, de intensidade variável, perpendicular à espira. Bom, se é perpendicular à espira, o que vai acontecer? O corpo da espira, se estiver na vertical, o campo está na horizontal, tá? Só que lembrem-se, não errem isso. Cuidado, muita atenção, tá? O campo, você não se baseia no corpo da espira, você se baseia na normal. Lógico, se a espira estiver na vertical, a normal está na horizontal. Nesse caso aqui, o campo está paralelo à normal, tá? Nesse caso aqui também, o campo vai estar paralelo à normal. Se ele é perpendicular à espira, então ele é paralelo à normal. O
Quem é o nosso ângulo? Ah, professor, o ângulo é 90. Errado. O ângulo é 0. Tá? Você não conta com o corpo da espira, você conta com o plano, que é a normal do plano. O campo e o plano aqui, olha, são paralelos. O ângulo aqui, olha, que nós estamos procurando, é 0 graus, não tem ângulo. Tá? Ok. Aí a questão fala o seguinte: no instante t0 igual a 0 segundos, a intensidade do campo é 1 Tesla. Ele me deu 2 intervalos de tempo, tá? Por quê, professor? Porque esse ímã vai se aproximar, tá, da espira, certo? Ele me deu 2 intervalos. O primeiro intervalo, que eu vou chamar de t0, ele falou que é 0 segundos, né? Porque o movimento vai começar agora, é o tempo 0, tá bom? E falou que o campo é 1 Tesla. Então, nós já tínhamos um campo, tá aqui, ó, a espira, tá aqui nossa espira, tá bom? Tá aqui, ó, tempo 0. Só o ímã parado aqui já tinha um fluxo de 1 Tesla, tá? Esse ímã vai começar a se movimentar. O tempo vai correr, né? Assim que o ímã começa a se movimentar em direção à espira, o tempo corre, tá bom? Aí ele fala assim, ó, no tempo 1, nós temos aqui um tempo 1, ele é 2 segundos. O campo 1, produzido pelo tempo 1, né? Ou melhor, esse ímã, ele se locomoveu durante 2 segundos em direção à espira, tá? Ele produziu um campo de 3 Teslas, tá? De 3 Teslas, o campo aumentou na superfície da espira. Para você entender como é que essa espira está aplicando o campo, é como se o campo estivesse saindo do quadro, tá? Isso aqui é um campo de saída. Então, é como se as linhas estivessem emergindo do quadro. Se essa espira aqui ela estivesse deitada, você pode perceber que as linhas estariam emergindo da superfície dessa espira, tá bom? Bom, entendendo a questão. Aí ele fala assim, ó, letra A. Determine a intensidade do fluxo magnético nos instantes 0 e 2 segundos. Tá? Vamos calcular esse fluxo? Quem é que lembra da fórmula? Eu vou fazer o cálculozinho bem aqui, olha. Essa aqui vai ser a nossa letra A. Vamos economizar um espaçozinho, né? Letra A, vamos lá. Quem é o nosso fluxo? É o campo multiplicado pela área, multiplicado pelo cosseno de 0 graus. Lembram-se, a questão falou que o campo é paralelo, tá? Se é perpendicular ao corpo da espira, então é paralelo à normal. É como se o campo estivesse, as linhas estivessem saindo, tá, da superfície do quadro, sem formar nenhum ângulo com a normal do plano, tá bom? Bom, aí fica. Esse campo, o campo inicial é 1, aí fica 1. Quem é a área? É 2 vezes 1, porque o cosseno de 0 é 1, né? Vai dar o quê? 2 Weber, né? Weber. Vou abreviar aqui, tá bom? Esse aqui é o fluxo inicial, tá? O ímã está parado, tá bom? Ele não se locomoveu, eu já tinha um fluxo de 2 Weber, tá? Quem é o fluxo final? O fluxo final, você pode perceber que o campo muda, ele muda para 3 Teslas, tá certo? Aí fica 3 vezes 2, lembrando que esse 2 aqui que eu coloquei não é o tempo, é a área, tá? Multiplicado por 2, multiplicado por 1. Isso aqui vai dar 6 Weber. Então, o fluxo aumentou de 2 para 6. À medida que esse ímã se aproxima da espira, tá? Só para vocês entenderem. Essa minha espira aqui, ela está desse jeito, ó. Então, o ímã é como se o ímã estivesse saindo do quadro, tá? É isso aqui, ó. O ímã se aproxima. O ímã está aqui parado. Então, já tem um fluxo de 2 Weber. Ele parado. Aí eu aproximo ele, ó. Na hora que eu aproximo ele da espira, o que que acontece? O fluxo aumenta para 6 Weber. Bom, isso porque a proximidade, tá, desse ímã altera esse fluxo, tá bom? O fluxo
ele fica maior. Cada vez que o ímã vai se aproximando, se ele se aproxima muito rápido, né, o fluxo fica maior ainda. Tá bom? E assim por diante. Bom, professor, essa aqui é o quê? Essa é a nossa letra A da sua apostila. Tá bom? Bom, a letra B pergunta o seguinte: determine o sentido da corrente elétrica induzida ao longo do intervalo de tempo entre 0 e 2 segundos. Tá bom? Professor, o sentido, né? Ele pergunta para mim aqui, olha, o sentido. Que sentido vai ser esse? Viu? Ele fala o seguinte: ao longo do intervalo entre 0 e 2 segundos. Tá bom? Então, o que vai acontecer? O sentido aqui vai ser anti-horário. Tá? Professor, por que o sentido vai ser anti-horário, cara? Qual é a... Porque o fluxo aumenta, gente. Se o fluxo aumenta, é porque o Polo Norte está se aproximando. Se o Polo Norte se aproxima, o fluxo aumenta. Se o fluxo aumenta, o Norte se aproximando, lembram-se? Se o Norte se aproxima, a corrente vai no sentido anti-horário. Se o fluxo tivesse diminuído, se tivesse passado de 6 para 2, aí o sentido seria horário, tá? Então, no caso aqui do corpo dessa espira, o sentido é o sentido da corrente é anti-horário, tá? Porque o fluxo aumenta, entenderam? Não, tio, não entendi, cara, ó, calma, calma. É o seguinte, vou pegar a minha espira aqui, ó. Bom, vamos lá. Se eu... Tá aqui meu ímã, né, o pincel, vou pegar o apagador, tá? Vou aproximar em cima, ó. Tô aproximando ele, aproximando o Polo Norte, tá? Quando eu aproximo o Polo Norte, o fluxo aumenta. Se o fluxo aumenta, o que acontece? O Polo Norte está se aproximando, a corrente está em um sentido anti-horário, tá? Sentido anti-horário. Se o fluxo tivesse diminuído, ele tivesse, né, diminuído com o tempo, é porque eu estaria afastando o ímã. Então a corrente estaria no sentido horário, tá? Como eu percebi que o fluxo aumentou, então o sentido da corrente só pode ser anti-horário, não é? Entenderam? Tenho certeza que sim, não é? Bom, então nossa letra B, a resposta correta é anti-horário. Que legal! É anti-horário o sentido da corrente, não é? Vamos lá. Bom, letra C. Letra C fala o seguinte: determine o módulo da força eletromotriz induzida entre os instantes 2 e 0. A força eletromotriz, cara, no tempo de 2 segundos. Professor, qual é a fórmula da força eletromotriz, cara? Vamos lá. Você lembra? Força eletromotriz é a variação do fluxo pela variação do tempo, né? Variação do fluxo pela variação do tempo. Essa variação é negativa. Por quê? Porque quando o ímã se aproxima ou se afasta da espira, aquele sinal negativo é porque, na verdade, a força que expulsa ou que atrai esse ímã é sempre contrária ao movimento dele. Por isso que o fluxo é negativo. Tá? Porque se você aproxima o ímã da espira, a espira tenta afastar. Se você afasta o ímã da espira, a espira tenta aproximar ele. Então, ele sempre produz um fluxo negativo. Tá? Nesse caso aqui, eu vou colocar no módulo, ó. No módulo. É o mais interessante, é você colocar no módulo, tá bom? Aí fica como? Essa aqui é a nossa letra C. Quem vai ser essa força eletromotriz? Essa força eletromotriz vai ser a variação do fluxo. Gente, o fluxo variou de quanto para quanto? Né? De 2 para 6. Qual foi a variação desse fluxo? Né? Terceirão top, né? O fluxo foi 4. Né? De 2 para 6, a variação foi 4. O intervalo de tempo. Né? O tempo passou de 0 para 2 segundos. Então, nosso intervalo de tempo é 2, cara, que legal, né? Então, quem vai ser essa força eletromotriz? 2 volts.
Então, essa proximidade que eu vou ter do ímã vai gerar uma força eletromotriz de 2 volts. Tá? Letra D. D de dado. Ela fala assim, ó. Determine a intensidade da corrente elétrica induzida entre 0 e 2 segundos. Eu quero saber o valor da corrente, né? O valor dessa corrente. Qual é a fórmula? Alguém lembra? Bom, isso aqui é a força eletromotriz dividido pela resistência do material do corpo da espira. Tá bom? Vamos lá. Então, quem vai ser essa corrente? Eu sei que minha força eletromotriz é 2 volts. Então, fica 2 dividido por 5, não é? 5 ômegas, que é a resistência do fio, do corpo que produz essa espira. Tá? O material, na verdade. Isso depende do material. Então, fica 2 dividido por 5, vai dar 0,4 amperes. Que legal, não é? Uma correntezinha aí quase igual a meio ampere. Bom, já dá para acender aí um elemento elétrico. Pelo menos uma lâmpadazinha ela vai conseguir acender. Tá bom? Então, vocês conseguiram assimilar como é simples? Não é tão complicado. Tá? Aqui na letra A, nós trabalhamos a variação desse fluxo com a proximidade do ímã, tá bom? Em relação à espira. Essa proximidade, na letra B, gerou uma corrente no sentido anti-horário, tá bom? O fluxo é de resistência. Se o ímã se aproxima, o que acontece? O fluxo afasta o ímã, tá bom? Repele ele. É uma força de resistência, tá? Então, o que acontece? É como se eu tivesse uma força tentando afastar o ímã. Ele se aproxima, tem uma força tentando afastar. É isso que gera energia, tá bom? Na nossa letra C, eu calculei a força eletromotriz produzida. E na letra D eu calculei a corrente, me baseando na resistência do material dessa espira. Tá certo, galera? O tio Gerson está indo, tá bom? Nós encerramos o nosso módulo, nossa apostila 1, tá certo? E futuramente, tá bom? Ainda essa semana eu estarei passando para vocês uma atividade, para a gente dar uma treinada, tá certo? E também futuramente nós estaremos realizando nossas avaliações, tá bom? Então, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.